Já chegamos então diante do perigo desta avalanche humana, que não o meu nome, mas a restauração moral e da democrática república. Livra uma batalha, travará uma batalha, vencerá a oligarquia liberal e esmagará a oligarquia conservadora. Costuma-se dizer que a história é contada pelos vencedores, e a história hispano-americana nunca foi uma exceção a essa regra. Por interesses de grupos de poder, existem personagens que foram execrados das histórias oficiais, por isso, muito pouco costuma-se saber sobre eles. Na vida política da Colômbia, há um homem que foi quase apagado de muitos livros de história, apesar da marca inegável que deixou no país. Seu nome é Jorge Eliezer Gaitán. Sua influência original sobre o desenvolvimento político, a relevância de seu pensamento e o mau uso de suas ideias por parte da política contemporânea, da esquerda até a direita, tornam necessária uma revisão de sua vida e de sua obra para que seja conhecido o Gaitán autêntico, aos olhos daqueles que buscam mudanças reais no campo de batalha que é a política. Nesta primeira entrega sobre este personagem único, vamos nos concentrar em sua extraordinária biografia. Bem-vindos à nova enciclopédia, sigam-nos no Instagram, link abaixo do vídeo. Jorge Eliezer Gaitán nasceu em Bogotá, em 26 de janeiro de 1903. Vindo do bairro popular de Las Cruces, era filho de Eliezer Gaitán Otalora, um liberal radical que, após trabalhar em diferentes ofícios, finalmente se dedicou à venda de livros usados. Sua mãe era Manuela Ayala de Gaitán, professora de escola, mulher ativa e progressista que deixou uma profunda marca na formação de seu filho. Os Gaitán tiveram 6 filhos, sendo Jorge Eliezer o mais velho deles. Quanto ao seu pai, embora não fosse tão carinhoso quanto sua mãe, era dono de uma livraria que foi para Gaitán uma mina de conhecimento. Desde tenra idade, Gaitán sempre foi muito independente, muito indisciplinado. Devido às dificuldades econômicas, a família de Gaitán mudou-se para o bairro Egito muito cedo. Ele viveu essa pobreza. Às vezes, por exemplo, ele estudava à luz do Capitólio nos corredores, porque havia dificuldades em sua casa quando a luz era cortada. Em ocasiões, ele precisava estudar à luz de velas. Tudo isso foi disciplinando-o. Aos 12 anos, Gaitán ingressou em uma escola em Facatativá, terminando seus estudos primários em 1911. Apenas 2 anos depois, ele pôde retomar seus estudos ingressando no colégio de Simão Araújo, onde estudavam os filhos dos liberais abastados. É importante destacar que desde meados do século XIX, a vida política na Colômbia era disputada entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Gaitán se formou no colégio Martín Restrepo Mejía, onde ingressou no último ano, no final de 1919. Gaitán sempre foi inquieto e judicioso. Sua antiga biblioteca é uma mostra de sua sede por conhecimento. Escritos desde Marx e Engels até os relatórios sobre a época colonial atestavam sua riqueza intelectual. Ele não era um homem rico com quadros de Botero em seu escritório, como o proeminente liberal Dr. Eduardo Santos, mas comprava pequenas lâminas onde se podiam apreciar quadros da cultura greco-romana, bem como esculturas que posicionava bem em seu estudo. Todas aquelas influências humanistas, como as leituras de Platão e Aristóteles, foram formando sua personalidade. Muito diferente do comum contemporâneo, Gaitán era um político que conhecia muito bem seu país. Em fevereiro de 1920, ingressou na Faculdade de Direito e Ciências Políticas da Universidade Nacional e, 4 anos mais tarde, obteve o título de advogado, com sua controversa e importantíssima tese chamada As Ideias Socialistas na Colômbia, primeiro elemento ideológico fundamental de Gaitán. Estamos falando de um jovem de 21 anos que se atreve a escrever tal obra no contexto de 1924. Há menos de 2 séculos, Adam Smith, David Ricardo e John Stuart Mill instruíam o mundo sobre o capitalismo.
até 1917. Com Vladimir Lenin, as teses de Marx no Manifesto Comunista não haviam adquirido nenhuma forma política. Gaitan se alimenta de tudo isso e o desenvolve, mas ao mesmo tempo estava influenciado pelo positivismo, cuja visão o afasta de qualquer dogmatismo. Gaitan entendia o marxismo como um instrumento de análise, como uma maneira de analisar a realidade, mas não como uma igreja política com santos, apóstolos e apóstatas. Ao contrário do marxismo, Gaitan não acreditava que a economia determinava tudo, mas que o econômico é apenas um fator. Assim como a etnia, a religião, o clima, o sexo, entre outros fatores que condicionam, mas não determinam a realidade. Ainda como estudante, Gaitan participou ativamente na política, apoiou a candidatura de coalizão do poeta Guillermo Valência em 1918 e se manifestou e foi orador nas manifestações contra Marco Fidel Soares em março de 1919. Recebeu os importantes conselhos que Alfonso Vilegas Restrepo dava aos jovens de então nas oficinas de seu jornal. Organizou também a Sociedade Literária Rubem Dario e constituiu, além disso, o Centro Liberal Universitário, que chegou a ter alguma influência política. Depois foi eleito para a Assembleia de Cundinamarca entre 1924 e 1925. Seus primeiros anos de desempenho profissional foram de uma dificuldade extrema devido à sua condição social. No entanto, pouco a pouco, seu brilhantismo lhe concedeu o reconhecimento que merecia. Fez parte do movimento estudantil liberal que minou as bases da hegemonia conservadora? Com grandes esforços conseguiu economizar dinheiro e em julho de 1926 viajou para a Itália. Naquele momento, já na Itália, o fascismo havia sido instaurado por Benito Mussolini, do qual ele tomaria nota para sua futura oratória e política de massas. Lá, ele ingressou na Real Universidade de Roma, a escola de direito mais prestigiosa do país, que era dirigida pelo político, criminologista e sociólogo italiano Enrico Ferri, penalista de fama mundial, onde obteve o título de doutor em jurisprudência. Sua tese mereceu a qualificação Magna Cum Laude e o prêmio Enrico Ferri, e chegou a ser texto de estudo em muitos lugares. Tinha como título o critério positivo da premeditação. Gaitan retorna ao país em 1928, ano intenso tanto para a vida jovem do advogado quanto para a política do país. Foi eleito representante à Câmara em março daquele ano e, em junho, liderou as manifestações contra a corrupção administrativa. Além de visitar em dezembro a chamada Zona Bananeira, e este é um aspecto fundamental que marcaria sua carreira política. Na Zona Bananeira, investigou o massacre de trabalhadores da United Fruit Company, romanceado muitos anos depois por Gabriel Garcia Marques, na famosa 100 Anos de Solidão. O massacre das bananeiras foi um fato extremamente determinante na estruturação política de Gaitan. As chamadas bananeiras eram um enclave econômico da multinacional United Fruit Company dos Estados Unidos, sem nenhuma relação econômica com a nação onde estavam localizadas. Isso significa que a empresa norte-americana não pagava impostos à Colômbia ou ao país onde estava localizada. Também produzia e exportava a banana cambu. Não pagava o salário dos trabalhadores em pesos, mas em notas, para que fossem trocadas nas lojas da própria empresa. E sob essa lógica, os trabalhadores não se sentiam livres nem sujeitos de direito. E é por isso que surge a greve das bananeiras, a mais importante daquele período, pela repressão do governo nacional que, com o exército, dedicou-se a defender o enclave da United Fruit Company em vez dos trabalhadores colombianos. As denúncias de Gaitan perante o Congresso da República sobre os graves acontecimentos em torno desta empresa tornaram-se debates abertos contra o governo de Miguel Abadia Mendes. Além disso, conseguiu-se que muitos trabalhadores fossem libertados e fosse paga uma indenização para os familiares dos falecidos. Desta forma, é como Gaitan surge de maneira influente na vida política do país, graças ao seu grande debate sobre o tema das bananeiras. Em decorrência deste fato, Gaitan chegará a dizer que a terra é para quem a trabalha. Ele foi o único político, então, que se atreveu a expor os abusos que o capital financeiro estava causando em importantes setores da Colômbia.
O debate em torno das bananeiras era precisamente um debate contra os Estados Unidos e contra sua política imperialista. Lembremos daquele tratado Urrutia-Thompson de 1914, no qual a Colômbia finalmente entregou o Panamá aos Estados Unidos, sendo antes o Panamá parte da Colômbia, desde a sua criação. Tratado em que a Colômbia recebeu United States dólares dos Estados Unidos, 25 milhões. Questão que feriu profundamente Gaitán, e que também presenciou toda uma reação popular pela entrega deste território aos interesses estrangeiros. Gaitán também viveu em 1930 o fim da hegemonia conservadora na Colômbia, sendo Miguel Abadia Mendes o último presidente de meio século conservador. Vai assumir agora como presidente Enrique Olaya Herrera, que foi embaixador nos Estados Unidos durante 2 governos conservadores, e quem, como está documentado, foi apoiado e imposto como candidato pelos Estados Unidos para assegurar o controle norte-americano sobre o petróleo colombiano. Tudo isso serviu como fundamento para a ascensão de Gaitán como referência política nacional. Em 1931, com os liberais no poder, Gaitán foi eleito presidente da Câmara dos Representantes, presidente da Direção Nacional Liberal e segundo designado à presidência. No ano seguinte, foi nomeado reitor da Universidade Livre. As tímidas reformas e os lentos programas sociais com os quais o novo presidente, Olaya Herrera, pensou em acostumar o país à mudança partidária no governo, pareceram insuficientes para os liberais de esquerda. Por isso, um grupo de desapontados decidiu romper com o Partido Liberal em outubro de 1933. Liderada por Jorge Eliezer Gaitán e Carlos Arango Vélez, nasceu a chamada União Nacional de Esquerda Revolucionária, ou União Nacional de Esquerda Revolucionária por suas siglas em espanhol. Fora do tradicional quadro bipartidário, esta organização seria um dos mais importantes esforços políticos no país. A União Nacional de Esquerda Revolucionária, com o lema de Morte ao Passado, Revolução ao Futuro, teve particular influência entre as classes camponesas. Tanto nas zonas cafeicultoras de Cundinamarca como no norte de Tolima, Caldas e El Valle. Nos primeiros episódios de agitação política, a Guarda de Cundinamarca dissolveu a tiros uma manifestação de camponeses uniristas presidida por Gaitán, no 4 de fevereiro de 1934, deixando um saldo de vários camponeses assassinados. Outro massacre ocorreu no 14 de agosto de 1934, na fazenda Tolima, na jurisdição de Ibagué. Devido a um protesto de trabalhadores que havia sido influenciado pela União Nacional de Esquerda Revolucionária, o partido de Jorge Gaitán estimulava o princípio da militância individual e da emissão de carteiras para seus membros. No começo, insistiu-se na necessidade de uma rígida disciplina, que incluía práticas ginásticas como rudimento de preparação militar. Os organismos não eram propriamente deliberativos e as orientações políticas gerais do partido eram responsabilidade do líder. A plataforma de ação da União Nacional de Esquerda Revolucionária consistia na intervenção do Estado, com critério social, na economia, na reforma agrária e na organização de cooperativas camponesas. Um nacionalismo anti-imperialista em relação à política externa, a reforma constitucional que daria menos protagonismo ao presidente e reformas legislativas de tipo social, incluindo a criação de um banco de previdência social constituído com contribuições obrigatórias de até por parte das grandes empresas. Embora o movimento tenha capturado adeptos não apenas no campo, mas também dentro do setor trabalhador da incipiente indústria nacional, as táticas para seu enfraquecimento obtiveram frutos. No campo, com a repressão e no liberalismo oficial, e na imprensa com o silêncio e a acusação de que eram comunistas. Aproveitando a vaidade e a impaciência do líder, conseguiu-se atrair novamente para as fileiras do liberalismo oficial o próprio Gaitán, que declarou a União Nacional de Esquerda Revolucionária, dissolvida em maio de 1935. Um fenômeno notável é que parte da derrota do unirismo pode ser explicada pelo processo conhecido como a Revolução em Marcha.
iniciada em 1934. Com o objetivo de despojar Gaitán das bandeiras sociais, o novo presidente, Alfonso Lopes Pumarejo, filho de banqueiros e ele mesmo um banqueiro, inicia um processo de modernização do Estado que serve para apaziguar o crescente descontentamento social e impedir que Gaitán chegasse ao poder, que tinha um apoio majoritário entre camponeses e agricultores. Por isso, a classe governante ela vai decretar direitos trabalhistas, férias, demissões e outras reformas para evitar uma explosão social. A direita, por sua vez, se assusta com essa chamada revolução em andamento e escolhe o Dr. Eduardo Santos como presidente, que pausa esse processo de reformas. Posteriormente, eles reelegem Lopes Pumarejo. Mas ele não é o mesmo da revolução em andamento, pois seu governo entra em decadência e corrupção. É neste cenário que Gaitán decide enfrentar o liberalismo oficial de seu próprio partido, surgindo assim o liberalismo gaetanista, do qual vamos falar mais adiante. Gaitán, então, vai retornar ao Partido Liberal para continuar fazendo política, isso sim, sempre como dissidente. Mas por que ele milita em um partido sendo dissidente? Porque para ele, no Partido Liberal estava a resposta ao pensamento quase feudal do Partido Conservador. Gaitán não era tolo, era um sonhador com ideias, mas não era um idealista. Ele não iria parar por causa de seus fracassos anteriores, porque tinha uma visão holística, ou seja, integral e teleológica, ou seja, voltada para o futuro. E sabem que essas pequenas minorias se defendem mutuamente acima de suas ideias para defender seus interesses contra os interesses do povo que trabalha, contra a classe média e contra a classe trabalhadora, contra os profissionais e contra os intelectuais, contra os industriais, contra os agricultores e os cafeicultores que não têm o telefone das influências políticas, que funciona igual para as vozes da oligarquia conservadora quanto para as vozes da oligarquia liberal. Em 1936, Gaitán casou-se com Dona Amparo Jaramillo e, em 8 de junho daquele ano, assumiu como prefeito de Bogotá. Como tal, realizou um trabalho progressista, embora curto, pois certas medidas um tanto extremas e a pressão da direita o obrigaram a deixar o cargo. Em fevereiro de 1937, faleceu Dona Manuela Ayala. A perda de sua mãe e de sua professora foi um duro golpe para ele, apenas amenizado pelo nascimento 7 meses depois de sua única filha, chamada Glória. Após algumas viagens internacionais, Gaitán foi eleito magistrado do Supremo Tribunal de Justiça em 1939. E no ano seguinte, o presidente Eduardo Santos o nomeou como ministro da Educação. Ocorre então o debate sobre a educação, e Gaitán propõe tirar da Igreja o monopólio da educação. Esse monopólio, a propósito, foi concedido à Igreja pelas mãos do Dr. Rafael Núñez, que foi o político conservador mais importante na história da Colômbia. Mais adiante falaremos dele. Para Gaitán, a educação deveria ser dirigida pelo governo, além de ser pública e gratuita. Para ele, a educação não pode ser doutrinação ideológica de nenhuma natureza, nem de direita, nem de esquerda, nem religiosa, nem política. Segundo dizia Gaitán, abro aspas, a educação deve ser científica, devemos e precisamos dar todo o nosso apoio à alta cultura de pesquisa e pensamento, mas sem esquecer, por isso, as diferentes graduações e zonas de homens, a quem devemos armar com conhecimentos práticos para as diferentes necessidades. Na luta vital. Nos ramos do conhecimento humano, são necessárias graduações que devem ser equilibradas. Como já disse, não apenas levando em conta as capacidades individuais, mas também as necessidades da ordem social. Também não deveria haver controle ideológico por parte do governo. Deve haver diversidade de orientações e deve-se impulsionar a educação técnica, já que nem todo mundo tem que ser um doutor universitário.
Acrescenta também que a dignidade dos professores significa que eles devem ser bem pagos, não com aguardente. Gaetan ocupou novamente este cargo por pouco tempo. Entre outras conquistas, desenvolveu um plano ambicioso contra o analfabetismo e a favor da popularização da educação e da cultura. Oposto à reeleição do liberal Lopes Pumarejo, Gaetan iniciaria em 1941 uma intensa carreira política que só parou com seu assassinato. Foi senador por Narinho em 1942, presidente do Senado em setembro do mesmo ano e candidato presidencial em oposição ao liberal oficialista Gabriel Turbat, criando o movimento liberal gaetanista. Mais do que um socialismo tradicional e estruturado, o movimento de Gaetan era um socialismo de corte populista, que não é o mesmo que demagógico. Enquanto isso, buscava apelar aos interesses das grandes massas populares. Estava decepcionado com o Partido Liberal, então pegou suas teses agrárias e decidiu criar seu próprio partido. Vem o grande debate sobre o problema agrário e Gaetan diz o seguinte: para um melhor estudo, acredito que o problema agrário na Colômbia pode ser dividido em 3 aspectos. Primeiro, terras não cultivadas nas quais temos que fazer uma subdivisão, as não cultivadas com títulos legítimos e as não cultivadas com títulos precários ou ilegítimos. Segundo, terras cultivadas com titulação legítima e terras cultivadas com titulação ilegítima. Terceiro, as relações entre o trabalho humano e o capital agrário, que podem se referir ao primeiro ou ao segundo caso enumerado e que requerem um estudo especial. Continua Gaetan dizendo: então, se o trabalho é a causa desse maior valor, é o trabalhador quem deve se beneficiar integralmente dele, e não aquele que não contribuiu em nada para o aumento desse valor. Se é o trabalho que produz, paguemos ao trabalhador, prestemos essa homenagem ao trabalhador. E vamos acabar com isso de uma vez. O critério de que o detentor titular ganhe tudo, mesmo quando não faz nenhum esforço real, e que o trabalhador só tenha direito ao seu salário reduzido. E para terminar, Gaetan acrescenta: acredito que o país deve chegar à expropriação de todas as terras que não estão sendo trabalhadas, com a única exceção das reservas florestais previamente determinadas pela técnica. Meu critério básico é que todas as terras não cultivadas passem para o domínio da nação. Estou convencido de que, em virtude desta simples medida, serão imensas as extensões territoriais que retornarão ao domínio estatal e que poderão ser entregues após a organização técnica a os camponeses de forma gratuita. Não se deve perder de vista que essa era uma de suas diferenças com os socialistas do Congresso. Por isso, Gaetan nunca pôde ser enquadrado nos moldes tradicionais da esquerda. A posição de Marx para a terra capitalista era que o Estado nacionalizasse e alugasse aos capitalistas. Para Gaetan não era assim. A terra deveria ser distribuída diretamente aos camponeses e aos agricultores. Como era de se esperar, começou a ofensiva do Partido Liberal Oficial em direção ao movimento gaetanista. É nesse momento que Gaetan dirá que o povo colombiano não tem 2 partidos, mas que o povo foi dividido em 2, para que as classes dominantes possam manipulá-lo e domesticá-lo, já que a classe dominante é uma só, que, se chamando liberal ou conservadora, se distribui no topo da escala social, as terras e os bancos do país para si. Enquanto isso, no mais baixo, coloca o povo para lutar nas guerras civis ou nas lutas eleitorais. Essa era a grande filosofia política de Gaetan. Em um momento em que a televisão não existia, a voz era de suma importância. A voz era o que comunicava. Um povo que ainda não havia terminado de aprender a ler e escrever, pelo menos sabia ouvir. Gaetan se valeu do rádio para compartilhar com o povo seus ideais. Ele ia à Praça de Bolívar, que tinha um rádio enorme e ficava lotada. Mas o lugar mais importante onde Gaetan se conectava com as massas era no Teatro Municipal de Bogotá, atualmente renomeado como Teatro Jorge Eliezer Gaetan. Como era de se esperar, o teatro também ficava completamente cheio, tanto de estudantes quanto de pessoas do povo. O povo saía e percorria a 7ª corrida de Bogotá, isso sim, sem quebrar um único vidro,
porque Gaetan tinha seus seguidores muito bem disciplinados. Nunca mais no país se viram manifestações tão numerosas, nem com tanta emoção, nem com fé em seu líder. Povo pela restauração moral. Povo pela nossa vitória. Povo pela derrota da oligarquia nacional. Povo pela vossa vitória. Esses gritos conseguiram interpretar o sentimento das massas de uma maneira única e original. Suas variações de tom, seu senso de humor e ironia, o manejo dos silêncios, fizeram de Gaetan um orador telúrico, que chegava a se transfigurar pela emoção do que dizia e a forma de dizer, conseguindo transmitir seu sentimento ao público. Não se deve perder de vista que chega um momento em que realmente o povo liberal se torna liberal gaetanista. Eduardo Santos vai entregar as chaves do Partido Liberal a Gaetan para que este tome as rédeas e proceda a ir para Paris. Nas eleições de 5 de maio de 1946, que foram ganhas pelo conservador Mariano Spina Pérez, com o apoio das sombras de vários liberais como Santos e Lopes Pumarejo. Depois dessas eleições, Gaetan, para quem essa disputa era apenas mais um passo em direção ao poder, ficou em terceiro lugar com um número surpreendente de votos e com o apoio majoritário dos centros urbanos. Essas eleições também serviram para que o gaetanismo tomasse o poder dentro do liberalismo e fosse eleito o líder único de seu partido. Suas propostas sociais, como a reforma tarifária, a reforma bancária, a reforma agrária, a industrialização, foram anunciadas na Convenção do Teatro Colón, como estatutos do Partido Liberal, onde começa dizendo que o Partido Liberal é o partido do povo. 18 de janeiro de 1947, e em agosto do mesmo ano, apresentam ao Congresso o fracassado Plano Gaetan. Depois ocorrem as manifestações já lendárias, como a Marcha das Tochas, organizada a partir do popular bairro La Perseverança, na qual ele queria um rio de vela. Que não se vissem filas a cada 3 metros, mas filas bem juntas para formar um rio de fogo sobre Bogotá. E a impressionante Marcha do Silêncio, na qual multidões nunca vistas e perfeitamente organizadas encheram de medo com seu mutismo os setores tradicionais de ambos os partidos. O Partido Conservador começa a atacar o liberalismo gaetanista e organiza os chulabitas, uma turba de fanáticos camponeses conservadores que atacavam e até matavam liberais. Vendo o fortalecimento do gaetanismo, os conservadores Lopes Pumarejo e Mariano Ospina planejam a fragmentação do Partido Liberal, apoiando Gabriel Turbay como candidato do Partido Liberal para as próximas eleições presidenciais. Segundo Amparo Jaramillo, que foi esposa de Gaetan, Gaetan e Turbay se reuniram na casa de Jorge Eliezer, onde supostamente haviam concordado que Gabriel apoiava Jorge Eliezer nessas eleições e que Jorge Eliezer apoiava Gabriel na próxima candidatura. No entanto, no dia seguinte à reunião, Turbay ligou para Gaetan informando que o pacto estava cancelado porque o Dr. Santos apoiava com o tempo sua própria candidatura. Disse que Gaetan reagiu irado, explodindo de maneira singular. Mas o movimento gaetanista continuava, e mais naquele momento em que Gabriel Turbay decidiu ir morar em Paris. O que será feito para consolidar o governo conservador de Ospina Pérez, um governo minoritário? Ou seja, considerando que os votos de Gaetan, somados aos de Turbay, superavam os de Ospina. Infelizmente, começará a violência institucional na vida da Colômbia, pelas mãos do governo de Mariano Ospina Pérez. E os governos sucessivos de Laureano Gomes até Roberto Urdaneta Arbeláez, em 1953. Quando o general Gustavo Rojas Pinilla lidera um golpe militar no dia 13 de junho, Pinilla foi colocado na presidência para desarmar as guerrilhas. Uma vez feito isso, eles o removeram da mesma forma que o colocaram,
Muitos são os historiadores que julgam o início da violência na Colômbia, com o 9 de abril de 1948. Mas isso não passa de uma falácia histórica. O memorial de agravos apresentado por Gaitan em fevereiro de 1947, com a lista de mortos pela violência institucional do governo. Ele o dirige ao presidente da República e é recebido pelo seu secretário-geral, o Dr. Misael Pastrana Borrero, pai do ex-presidente Andrés Pastrana. Neste aparente regime de dinastias colombianas, em que poucas famílias são as que ostentam o poder político. Retornando a 1947, a violência iniciada pelo governo conservador de Ospina vai ocorrer sobretudo contra o liberalismo gaitanista, a única alternativa real ao poder, com um programa sério e estruturado. Gaitan vai realizar a célebre Marcha do Silêncio de 7 de fevereiro de 1948 para denunciar a crescente violência exercida contra o liberalismo gaitanista, por membros dos órgãos de segurança do Estado, além do Partido Conservador e do governo de Mariano Ospina Pérez Marcha, que, por sinal, foi a maior de toda a história da Colômbia, com a presença de 100 mil pessoas reunidas na Praça de Bolívar. Pronunciando um discurso de aproximadamente 20 minutos, Gaitan disse estas palavras: senhor presidente, pedimos algo simples, para o qual os discursos são desnecessários. Pedimos que cesse a perseguição das autoridades e assim esta imensa multidão lhe pede. Pedimos, pequena e grande coisa, que as lutas políticas se desenvolvam por causas de constitucionalidade. Pedimos que não acreditem que nossa tranquilidade, essa impressionante tranquilidade, é covardia. Nós, senhor presidente, não somos covardes. Somos descendentes dos bravos que aniquilaram as tiranias neste solo sagrado. Mas somos capazes, senhor presidente, de sacrificar nossas vidas para salvar a tranquilidade, a paz e a liberdade da Colômbia? E qual foi a resposta do governo frente a isto? Ainda mais violência. Depois, no cemitério de Manizales, no dia 17 do mesmo mês, Gaitan proferiu a oração pelos humildes. A resposta: mais colombianos mortos. No mês seguinte, devido à violência incontrolável do governo, Gaitan rompeu os laços do liberalismo com Ospina. Por expresso desejo de Laureano Gomes, ministro das Relações Exteriores, Gaitan foi excluído da 9ª Conferência Pan-Americana em Bogotá, inaugurada em 13 de março. Essa conferência é chave porque, no contexto histórico da época, os Estados Unidos se posicionam como o país hegemônico mundial após o fim da Segunda Guerra Mundial. O conflito entre as classes governantes e o crescente e vigoroso movimento nacionalista de Gaitan estava cada vez mais agudo. Uma delegação de jovens hispano-americanos havia chegado a Bogotá para organizar a Conferência Anti-Pan-Americana, entre os quais estava Fidel Castro, que, naquele momento, ainda não era o representante da União Soviética que conhecemos, mas um nacionalista membro do Partido Ortodoxo Cubano. Castro pede uma reunião com Gaitan para discutir uma série de temas e este concede para as 2h30 da tarde, no dia 9 de abril. Naquele dia, Gaitan alcançou uma de suas maiores vitórias como penalista, ao conseguir a absolvição do tenente Jesus Cortés. Por volta da 1 da tarde daquele 9 de abril, quando saía do prédio onde tinha seus escritórios, Gaitan foi baleado com um revólver com 3 tiros na presença de alguns de seus amigos, por um jovem pálido chamado Juan Roa Sierra, ao qual aparentemente haviam pago para assassiná-lo e que havia saído do Café Gato Negro. A notícia se espalhou como pólvora. O jovem Sierra é capturado e levado para a drogaria Granada para mantê-lo encurralado. Um dos presentes perguntou qual era o seu nome, ao que ele respondeu com o seu nome. E então ele pergunta: por que você matou o Dr. Gaitan? Ao que ele responde: porque me pagaram. E ali tem um senhor me acompanhando na porta. E ele não pôde dizer mais nada, porque naquele momento a multidão quebrou a grade para entrar e levaram Roasierra, para linchá-lo até a morte. O povo decide pegar o cadáver do suposto assassino e deixá-lo como um ato de protesto em frente ao Palácio dos Presidentes. No entanto,
Há aqueles que sustentam que o assassinato de Gaitán deve ter sido algo muito bem planejado, de tal forma que o Roa Sierra que pegaram foi na verdade uma vítima ocasional. Quanto a Gaitán, as pessoas que estavam no local do incidente se aglomeraram ao redor de seu corpo e o recolheram para levá-lo nos ombros à clínica central, enquanto o resto ficou limpando o sangue daquela corrida. Sétima com Rua 13 de Bogotá. E vale mencionar que, no momento em que foi levado ao hospital, ele ainda não havia falecido, mas estava ferido e inconsciente. Uma multidão se reuniu na entrada até que um médico saiu para informar que, apesar de todos os esforços realizados, o Dr. Gaitán havia falecido. Assim foi anunciado o fim da vida deste líder com poucas comparações na história americana. Por sua parte, Fidel Castro acabara de almoçar e saiu para dar um passeio, esperando que chegasse a hora do seu encontro com Gaitán. Ao saber o que havia ocorrido, corre para a estação de polícia da Carrera Sexta de Bogotá. A polícia havia decidido se rebelar para defender a causa gaetanista e entregaram armas para as pessoas. A polícia na Colômbia era, curiosamente, de caráter municipal até aquele momento, passará depois a ser uma polícia nacional, tal como se mantém até o dia de hoje. O magnicídio de Gaitán, já que contava com apoio popular suficiente no momento de sua morte para chegar perfeitamente à presidência, foi a culminação de todo o processo de forte violência orquestrado pelo governo de Mariano Ospina Pérez, iniciando assim o mais terrível dia de morte e destruição que Bogotá já viveu, e a intensificação da crescente onda de violência que, com poucos respiros, o país viveria nas décadas seguintes. Em Bogotá, as ruas se transformaram em um verdadeiro campo de batalha entre o povo profundamente gaetanista e o exército colombiano. O incêndio da cidade foi impressionante. O povo quase conseguiu tomar o Palácio de San Carlos, onde estava a presidência, que atualmente fica na Casa de Nariño. Mas Bogotá não foi a única cidade afetada, já que em todo o território da Colômbia ocorreram levantamentos em nome do movimento. Ou já da Revolução Gaetanista, o país entrou em uma literal guerra civil. A morte de Gaitán vai degenerar no nascimento das guerrilhas liberais, mal que se transformaria nas formas dantescas de organizações criminosas como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que vão marcar o futuro não só da Colômbia, mas de toda a região. Não é precipitado afirmar que o 9 de abril de 1948 constitui um antes e um depois na história da Colômbia. E por isso mesmo, é Gaitán o colombiano mais influente e importante de todo o século XX. O cadáver de Gaitán é recolhido por sua esposa da clínica central às 3 da madrugada do dia posterior à sua morte, pelo lugar onde jogavam o lixo diretamente para a casa dele, porque não deixaria que o velassem no Capitólio até que o governo de Ospina caísse. Dias depois, no 17 de abril, o governo decreta a casa de Gaitán como um monumento nacional. Com esse decreto, e já sem a resistência popular em marcha, a casa do líder político é expropriada sem que pareça ser. Com Amparo Jaramillo e Glória Gaitán expulsas de sua casa, Gaitán acabou sendo enterrado em sua própria casa, que agora se tornaria um museu. Os verdadeiros motivos do magnicídio de Gaitán, bem como a ideologia e causa política que realmente estavam por trás de sua figura. São dois temas de grande relevância para o continente que vamos abordar em um próximo vídeo neste canal. Jorge Elias El Gaitán teve uma posição anti-imperialista, defendia a independência da nação contra qualquer tipo de intervenção estrangeira. Acima dos julgamentos que cada um possa formular sobre suas ideias, foi alguém dedicado a defender os trabalhadores, os camponeses, bem como a defender a educação nacional, uma educação científica,
uma educação sem interferência do governo e da igreja, avançada e técnica. Foi um grande orador, o maior na história da Colômbia. Organizou os trabalhadores, formou sindicatos e criou sua central de trabalhadores. Sua visão da economia, da sociedade, do governo, tratava-se de uma revolução democrática, uma mudança pelas mãos dos trabalhadores, camponeses, estudantes e o povo. Por isso, o liberalismo oficial o odiou. A morte de Gaitán mudou para sempre o país. Não teriam surgido as guerrilhas liberais e a anarquia generalizada se não fosse por sua morte. O século XX colombiano se divide antes e depois de Gaitán. Seu legado são seus discursos, suas ideias, sua ação política, o Plano Gaitán. Não para que sejam copiados hoje, mas para que sejam entendidos, revisados e atualizados para o mundo contemporâneo. Sua obra é uma que deve ser estudada. Muito obrigado a todos por terem assistido a este importante vídeo sobre a figura de Gaitán. Convido todos a se inscreverem no canal, se ainda não o fizeram, e assistir aos outros vídeos que fizemos sobre diversos temas históricos. Convido todos a nos seguir no Instagram A Nova Enciclopedia e a deixar comentários, sugestões, propostas e curtir nossos vídeos. Até a próxima entrega e se cuidem!